Beleza, pessoal? Vamos então dar seguimento aqui na nossa aula de análise de dados e planejamento experimental. Vocês devem lembrar da nossa última reunião em que eu comentei que esse curso é um curso construtivista. Em outras palavras, eu vou apresentar conceitos hoje aqui para vocês que são básicos em relação ao que a gente deve saber sobre estatística, né, o mínimo que a gente deve saber sobre estatística, que acaba sendo uma ciência bastante ingrata, né? Costuma ser dessa forma, a gente aprende o que a gente precisa e o resto a gente não quer nem saber. Então, vamos imaginar assim, então, a gente precisa ter um mínimo aí de bagagem para conseguir depois acompanhar o desenvolvimento do curso. Então essa aula vai ser uma aula que será ministrada, né? É uma aula bastante convencional. As outras aulas não serão nesse formato. As outras aulas vão demandar que vocês construam o ferramental que vocês vão precisar durante o curso. Show de bola! Então, olha só, vamos dar seguimento aqui a essa história. Como vocês lembram. Eu ainda não compartilhei isso com vocês, tá? Vou compartilhar esse arquivo daqui a pouco com vocês. Nesse arquivo, então, vocês têm aí as referências básicas do curso. Aí eu já falei com vocês dos tópicos, né, que a gente vai tratar, aí, o tratamento de dados, apresentação de informações científicas, modelagem da convolução, e o planejamento experimental. Tá, fundamental lembrar que esse curso é um curso construtivista. Então vocês têm que pesquisar. Se vocês não pesquisarem, é impossível que vocês saibam todos os conceitos. Tá? Não dá, ninguém nunca sabe todos os conceitos. Mas esses conceitos estão todos ao nosso alcance. É só fazer aquele famoso dar um Google. Dá um Google no termo e descobre o que é. Essa é uma função de vocês, explorar os conhecimentos que porventura vocês não tenham. Vamos fazer então análise de casos, isso também vai ser um negócio muito interessante. Hoje, inclusive, se a gente tiver tempo, eu vou mostrar para vocês como que a gente extrai dados de uma microscopia eletrônica de transmissão, só para vocês terem um gostinho do que vai ser possível fazer, né, a partir do momento em que a gente dominar as técnicas e o ferramental que vai ser apresentado aqui. Ok, vamos começar falando de um negócio que ninguém dá muita bola. Vamos falar de erro e de tratamento de dados. Tá legal. Aí eu vou falar com vocês de uma coisa que vocês deveriam estar saturados de tanto escutar. Quando eu falo a respeito de algarismos significativos, isso é muito relevante, porque vocês têm que pensar o seguinte: eu posso simplesmente representar qualquer número de qualquer medida que eu faço, com qualquer quantidade de casas decimais? Não, eu não posso fazer isso, porque eu tenho uma limitação que é razoavelmente simples de entender e eu vou tentar explicar isso para vocês agora. Então eu vou usar os algarismos significativos para expressar de forma correta o valor de uma grandeza experimental. Por exemplo, eu tenho que fazer as medidas de comprimento de uma amostra. Então, o que acontece? Eu tenho um paquímetro. Esse paquímetro, eu confesso para vocês, eu não sei usar o paquímetro o normal, o analógico. Eu nunca consigo fazer o número de casas total que tem. Eu no analógico eu mediria 11,2. Então não adianta usar um paquímetro, né? Beleza. Para superar essa deficiência, o que eu fiz? Comprei lá para o laboratório um paquímetro digital. Então pronto, eu não preciso saber nada, né, de onde eu olho, tracinho com tracinho, para conseguir determinar, né, todos os algarismos significativos que estão disponíveis. Eu meço lá e sai um valor tipo esse aí, 11,23, que é uma medida que possui 4 algarismos significativos.
Imaginem que eu comece uma sequência de medidas de um determinado corpo de prova. Eu faço uma série dessas medidas e depois de algum tempo acaba a pilha do paquímetro. Vamos imaginar que isso seja um trabalho, um serviço, alguma coisa que eu tenho urgência de terminar. Maravilha. Se eu olhar ao redor, eu encontro uma régua. Opa, eu posso continuar essas medidas com uma régua? Sim ou não? Não, Não. porque a precisão é diferente. A precisão é diferente, maravilha, tá bom. Agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Sim, eu posso usar um outro instrumento de medida de comprimento. Eu posso usar uma régua no lugar do paquímetro. Tá. Só que, o que eu tenho que levar em consideração? Eu tenho que levar em consideração o pior instrumento. Isso quer dizer que eu não posso simplesmente aumentar um algarismo significativo aqui, colocar um zero aqui nessa medida, entendeu? Na verdade, eu tenho que, nas medidas anteriores todas, cortar um algarismo significativo. Então, estava muito chiado, né? Não estou padronizando o erro aqui, não. Estou padronizando o equipamento disponível. Maravilha. E eu posso fazer operações com esses valores. Então, eu tenho lá algumas medidas feitas no paquímetro, né, que me dão lá um valor igual aqui 11,23. E algumas outras feitas numa régua. Tem um valor aqui 11,5. Eu posso sim somar esses dois comprimentos diferentes. Só que repara o resultado. Esse resultado tem só 3 algarismos significativos. Muito bem. O que eu não posso fazer é somar isso daqui, né, e querer dizer que o resultado é 22,73. Eu não tenho acesso mais a esse algarismo significativo aqui. O meu número duvidoso passou a ser este de cá, tá? Isso significa que eu não tenho que jogar fora todas as medidas que eu fiz antes. Muito bem, só tem que saber o número com que eu estou trabalhando e a precisão dele. Legal, vamos falar então de exatidão e precisão. O que é a exatidão? A exatidão permite avaliar o quanto os nossos resultados estão próximos de um resultado, entre aspas, real. Enquanto que a precisão vai permitir avaliar a concordância entre as nossas medidas. Vamos lá, pessoal. Todo mundo concorda comigo que nesse primeiro caso aqui, eu tenho um resultado que é exato e preciso? Eu fiz 4 medidas e todas elas caem aqui, ó, no centro desse meu alvo. Isso quer dizer o seguinte: nossa, todas essas medidas são concordantes, ou seja, elas são precisas, tá? E elas também são exatas, porque elas reproduzem o valor, entre aspas, verdadeiro que eu estou procurando. Beleza. Agora olha esse outro caso aqui, esse segundo caso. O que aconteceu aqui? Eu tenho resultados que são precisos, tá? Mas eles não são exatos. Está vendo como é que eles concordam entre si? Não, estão todos próximos, né? Agrupados, tá legal? Só que eles estão distantes do resultado real que eu estou procurando. Maravilha. Como é que eu faço nesse caso aqui? É fácil, né? Basicamente, eu tenho que ajustar esses valores. Ou calibrar esses valores, né? Se eu fizer, então, um ajuste nesses valores, o que eu tenho que fazer aqui de ajuste nesse caso? É razoavelmente simples. Eu tenho que somar um valor de y a esse conjunto e eu tenho que diminuir um valorzinho de x.
Se eu somar um determinado valor de y e diminuir um determinado valor de x, olha, eu arrasto esse conjunto para cá. E pronto, resolvi meu problema, ou seja, eliminei meu erro determinado. Isso aí é um tipo de erro determinado. Beleza, e esse último caso aqui? Problema total. Repara, você não tem um resultado nem exato nem preciso. Em outras palavras, você não está medindo nada. Em outras palavras, para tudo que você está fazendo, repensa o que você está fazendo, que alguma coisa está dando errado. Pode ser um erro de método, tá? Pode ser um erro durante o processamento, pode ser alguma coisa que está acontecendo. Né? Um sensor que não está funcionando devidamente, o equipamento que estragou, em outras palavras, mas isso deve ser identificado. Tá, e como é que eu lido com essas diferenças entre as amostragens que eu faço? Bom, eu tenho que começar a pensar numa definição razoavelmente simples aqui, que é o erro de uma medida. O erro de uma medida vai permitir expressar o quanto o nosso resultado está distante do resultado real, de novo, entre aspas. Pensando, né, em quão profundo pode ser isso, de falar a respeito de um resultado ser real ou não. Tá? Isso aí tem uns desdobramentos filosóficos que são muito interessantes. Mas tudo bem, se eu estou pensando no erro de uma medida, né, vamos falar aqui do erro absoluto, que vai ser, então, o erro medido. Fiz uma medida de comprimento, tá? Fiz uma medida de comprimento daquele prego que a gente falou, de um prego daqueles que a gente falou na aula passada. Maravilha. Isso aqui. E eu subtraio essa medida do valor verdadeiro do comprimento do meu prego. Vocês lembram qual que é o problema disso? Para eu falar de valor verdadeiro, eu tenho que medir todos os pregos que eu produzi já e os que eu vou produzir. Eu não vou parar de medir prego nunca, até eu conseguir conhecer esse valor verdadeiro. Então isso está fora da nossa realidade. Isso está fora da nossa realidade porque a gente não pode fazer infinitas medidas. Legal. Então, qual a alternativa para a gente lidar com esse problema que nós chegamos agora? Seguinte, em vez de falar de erro, vamos falar de desvio, que é um erro aparente. O que eu vou fazer então? A primeira coisa que eu vou considerar, ó, é esse somatório lindo aqui. Esse barulho chato é aqui em casa, uma obra que está tendo, tá? Desculpa aí. Quer dizer, não é bem aqui em casa, é no prédio. Mas tá mais ou menos a mesma coisa. Tá legal. Então olha isso daqui. Esse somatório é o quê? A média? A média aritmética, muito bem. Média aritmética. Então, se eu tomo a média aritmética de um determinado conjunto de medidas, eu sou capaz de calcular o desvio, fazendo a subtração do valor medido do valor médio. Isso parece uma coisa mais factível, né? Porque, repara, antes eu tinha que fazer infinitas medidas, agora eu não tenho que fazer mais infinitas medidas. Eu vou fazer algumas medidas. Quantas medidas? Bom, a gente vai ter que discutir quantas medidas vão ser necessárias. Tá certo? Os tipos de erros. Olha, isso parece bobo, mas não é. Vamos lá. Primeiro a gente tem então os erros que são determinados ou sistemáticos. Em outras palavras, esses erros aqui,
eles possuem um valor definido, o qual pode ser corrigido no final. Lembra disso aqui? Eu posso corrigir o valor desse erro. Lembra que eu falei? Somo um valor de y, diminuo um valor de x e chego aqui. Perfeito. Quais são os principais tipos de erros determinados ou sistemáticos? Aqui a gente está falando, primeira coisa, de método. Errei no método. É muito fácil você errar no método. Todo mundo deve conhecer os materiais poliméricos mais comuns aí que estão ao nosso redor. Quer ver que vocês conhecem? Olha só. Você vai pegar, por exemplo, o teclado do seu computador. O teclado do seu computador, 95% das vezes, deve ser um teclado que tem teclinhas rígidas. Todo mundo concorda que as teclas são rígidas? Legal. Ah, claro, elas se movimentam, mas elas são rígidas. Beleza. Os outros 5%, possivelmente, têm teclados que têm teclinhas elastoméricas. São borrachinhas no lugar dessas teclas rígidas. Acredito que todo mundo já viu. Se não viu, pensa num elástico de dinheiro. Essa é basicamente a diferença entre dois extremos aí, né, de materiais poliméricos, que são, no caso, rígidos, e outros que são elastoméricos. Legal, por que eu estou falando disso? Eu estou falando disso porque imagina, já com a tua experiência de vida, que esses dois materiais são muito diferentes. Um é rígido, o outro é um elástico. Beleza. Agora, se você já consegue imaginar isso de forma quase que intuitiva, que os dois são diferentes, qual a justificativa que você teria para arrumar uma peça elástica e tentar fazer algum ensaio mecânico nela, como se essa peça fosse um plástico rígido? Vou te dizer, não tem justificativa. Não tem justificativa. Você está cometendo um erro de método. O que você vai fazer? Reconhecer e refazer. Você tem que chegar à conclusão, olha, errei. Eu errei e esse tipo de erro, putz, não tem o que fazer com ele. Eu tenho que refazer meus testes. Por isso que é muito importante, antes da gente começar qualquer tipo de teste, ter consciência do que a gente está fazendo, né? Vamos lá. Outro tipo de erro determinado. Esses camaradas aqui, os erros operacionais. Sabe aquele dia que você chega no laboratório com pressa? Aí você chega lá com pressa e fala assim, caramba, eu preciso muito fazer uma reação e sintetizar aí, sei lá, 1 grama de nanopartículas. Nossa, e meu tempo de tese, meu tempo de dissertação está acabando. Legal. Aí você vai pegar o primeiro becker que você achar, a primeira vidraria que você achar, e você vai começar a tua reação dentro desse vidro, que às vezes não está nem lavado direito. Está cheio de contaminante. Beleza. Aí eu torço, sabe para quê? Eu torço para dar muito errado isso que você vai fazer. Tá legal? Sim. Porque você está cometendo um erro operacional. E sabe por que eu torço para dar errado? Não é porque eu estou contra vocês, não. É o contrário, eu estou a favor de vocês. Porque se der muito certo, vocês provavelmente vão ficar desesperados. Falar, cara, o que tinha de sujeira dentro daquele vidro, né, que produziu esse resultado maravilhoso? Vocês nunca vão descobrir, tá bom? Por isso que eu torço para dar errado, tá certo? Vai dar errado, você vai falar, poxa, tinha alguma coisa errada, você vai refazer. Beleza. Se der muito certo, lascou. Como é que você vai reproduzir isso? É impossível. O que tinha de sujeira dentro desse vidro? Você nunca vai saber. Tá? Tá bom. E os erros pessoais. Nesse caso aqui em particular,
Olha o danadinho aqui do preconceito. Quem que é preconceituoso aí? Pode levantar a mão. Só eu que sou? Só estou vendo 2 também. Deixa eu ver se consigo melhorar esse negócio aqui. Isso é natural, tá? Eu levantei minha mão e vou explicar para vocês por que eu tenho preconceitos. Olha só. Imagina que eu estou na beira de um rio, tá? E eu vejo um tronquinho se aproximando de mim contra a correnteza. Cara, eu vou sair correndo da beira desse rio. Não, sem me preocupar com os sentimentos do tronco. Porque imagina que aquilo não é um tronco, é um crocodilo. O que ele vai fazer comigo? Cara, vai me destroçar. Então eu vou embora. Se eu errei, o que vai acontecer? Eu vou perder uns peixes, beleza. Eu assustei uns peixes e tal. Mas, por conta de um preconceito, observei um pedaço de madeira, parecia um pedaço de madeira, se movimentando contra a correnteza. E, preconceituosamente, imaginei que aquilo era um crocodilo, em vez de um pedaço de madeira. Isso é muito útil, fiquei vivo. Tá? Posso ter errado, mas fiquei vivo. Então, assim, isso faz parte do funcionamento dos nossos cérebros. A gente não tem que ter vergonha disso. A gente tem que reconhecer que nós temos determinados preconceitos e tentar combater eles na medida do nosso possível. Só isso. Mas uma coisa que muitas vezes a gente esquece é que esses comportamentos são praticamente universais e repetitivos. Então eu vou falar um negócio para vocês. Vocês certamente têm a capacidade de introduzir preconceito nas pesquisas de vocês. Você quer ver? Começa fazendo assim, ó. Começa imaginando que você vai, sei lá, você vai preparar uma nanopartícula que tem uma capacidade de sorção de um contaminante absurdamente alta. Tá? Legal. Aí olha que droga. Você já começou o teu trabalho com esse preconceito. Você tem um preconceito. Na tua cabeça, essa partícula, esse conjunto de nanopartículas, vai absorver contaminante pra caramba. Legal. Aí o que acontece? Quando você começa a fazer os seus experimentos, é uma tendência muito natural que você tente rejeitar os resultados que não estão de acordo com o seu preconceito. Eu sou um cara muito mau, como eu sou terrível, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse fazer um negócio desse. Você não percebe que você faz sem perceber. Sabe quando você olha para aquele conjunto de dados e fala assim, esse cara aqui não está legal, ele não pertence ao meu conjunto experimental. Por quê? Porque você tem um preconceito prévio. Aí o que você tem que fazer? Você tem que lembrar a princípio de uma regra de ouro. Essa regra de ouro é a seguinte: o dado experimental é sagrado. Ou seja, você não tem permissão de tirar dado experimental do teu conjunto. Mas eu nunca vou poder tirar? Claro que você vai poder tirar. Quando você provar que aquele cara não deve estar lá. Mas é provar, não é achar. Tá? E a gente fala daqui a pouco a respeito do como provar que ele não está lá. Aqui mesmo a gente já pode pensar. Erro de método. Cara, se errou método, amigo, para tudo, esquece aquilo lá, você pode descartar aquele conjunto e começar de novo. É um caso clássico, tá bom? Mas o mais perigoso acontece nas situações que são mais sutis. Tudo bem. A gente chega nelas depois. Bem, pessoal, por hoje é isso. Obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. E por favor, não se esqueçam de deixar um joinha e de se inscreverem no canal.